TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso cursinho, assim, entre aspas, um cursinho para quem vai fazer a prova do Enseja agora em agosto. No penúltimo programa, eu falei sobre os substantivos, os tipos, as classificações de substantivo. E hoje eu vou trabalhar ainda substantivo, porém eu falarei sobre a flexão de plural. Como que nós vamos fazer o plural dos substantivos, dos simples e dos compostos, tá certo? Só para lembrar, eu expliquei o que é um substantivo simples e o substantivo composto. O simples só tem um radical, é só uma palavra. O substantivo composto é formado por duas palavras, do tipo cachorro quente. São duas palavras para formar um substantivo. Perfeito? Então vamos lá, antes vamos aos nossos avisos gerais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar a programação do dia inteiro pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. É a programação inteira do canal, não é só o programa da Rosina, é a programação do canal. Mas se você quiser dar uma sugestão, fazer alguma solicitação, tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Aí a dúvida, a sugestão, a crítica é para o meu programa, Rosina de A a Z. Aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Então vamos lá. Hoje eu vou começar com a flexão de número. Número porque a gente chama de número a quantidade. Lembra? Número pode expressar a quantidade. Então, eu vou falar a flexão de número do substantivo, que é como eu faço o plural do substantivo. Os substantivos simples, que são os primeiros que eu vou falar, que terminam em vogal, quais são as vogais? A, E, I, O, U, ou ditongo nasal ou ditongo oral. O nasal é tipo né, de cão. E o oral é tipo ideia, que é um aberto, é um som mais aberto. Então vamos lá. Qual é a regra geral? É colocar o Szinho no final. Apenas isso. Só colocar o S no final. Não tem que inventar mais nada de I, de U, não. É só o S no final. Aí tem lá os exemplos. Sofás, copos, maçãs. Maçã não é ditongo oral, mas é uma vogal nasal. Não é ditongo, mas é uma vogal nasal. Cajus, reis, ditongo oral. Órfãos, ditongo nasal. Órfãs, chapéus, é só botar o S. Chapéu no singular, chapéus com S. Degraus, não tem que botar I, não tem nada de degraus aí não, é degraus, é só colocar o S. Céus, só colocar o S. Troféus, é só colocar o S. Quem fala degraus, chapéus, troféus, está falando errado. Não está certo, não. Aí essa questão cai na prova, para você marcar qual é o plural certo, é só colocar o S. Não tem que botar I nenhum.
As palavras paroxítonas terminadas em ão, também você faz o plural apenas colocando o S no final. Aí você tem lá sótãos, cidadãos, que o pessoal fala errado, né? Tem gente a beça aí falando errado. Bênçãos, são as paroxítonas. Tem outras, eu só dei 3 de exemplo. Oxítonas, alguns oxítonas terminados em ão. Mãos, só que aí é monossílaba, né? Chão, chãos, grão, grãos, que aí é monossílaba. Cristãos, só colocar o S no final. Palavrinhas terminadas em N. Abdômens, aí é só colocar o S também. Hífens, germens, só colocar o S no final. Quando ela termina em M, aí eu vou trocar o M pelo NS. Homens, bombons, armazéns, aí eu troco o M pelo N. Algumas regrinhas especiais que eu vou falar para vocês, que eu já sei que vocês vão me perguntar a respeito disso, que é o ão, quando termina em ão, e eu faço plural em forma de ãs. Então, vamos lá. Que palavrinhas são essas? São aquelas que, na origem delas, lá no latim, vamos dar um exemplo. Pão. Pão, a palavra tem ão. Só que no latim, na origem dela, ela era pane. Por isso a gente tem panetone. Pane. E aí, quando eu fiz o plural, panes, que eu passei para o português no plural, ela faz o plural pães. Só tirou o N. Então, a palavra é pão, no português. Mas o plural é pães, que vem do panes, é só tirar o N, que fez esse som nasalado. O mesmo acontece com o cão. Cães, capitães, capitão, capitães. Segue a mesma regrinha. Outro pluralão que faz ons. Aí eu dou o exemplo, o leão. Por quê? O leão era leones. Leones, que é a palavra de origem leone. E aí acabou fazendo o plural leões. Tira só o N e faz um som mais anasalado. E aí no português ficou leão no singular e leões no plural. Seguindo lá. Aí eu tenho balões, que era balones, fogões, leões, sugestões, que tem a ver com a palavra na origem lá no latim. Aí, palavras que terminam em R, em S, em Z. Qual é o plural delas? É só colocar o ESzinho no final. Vamos a alguns exemplos. Júnior, juniores. Tem muita gente que fala errado. Hambúrguer, hambúrgueres. Repórter, repórteres. Rapazes, rapaz, rapazes. Gás, gases. E por aí afora. Eu sei que juniores, seniores, hambúrgueres, muita gente falava errado. Esse aí eu já sei. Paroxítonas e proparoxítonas, que terminam em PS. Não, que terminam, peraí, proparoxítonas e paroxítonas, que terminam em S, eu não tenho plural. O plural vai ser feito com o artigo, que é o caso do lápis, o ônibus, que é proparoxítono, lápis é oxítona, os ônibus, os lápis, os atlas, os pires,
os vírus, não tem vírus esse, o vírus, lápis, atlas, pires são paroxítonas. Ônibus é proparoxítona. Aí quem vai fazer o plural é o uso do artigo. Palavras terminadas em AL, AL, EL, OL, UL, eu vou fazer o plural tirando L e colocando IS. E aí esse é fácil. Plural, plurais. Anel, anéis. Sol, sóis. Azul, azuis. Jornal, jornais. Fiel, fiéis. Aí ficou fácil, né? O il. Por que o il eu não coloquei na regra acima? Porque o il vai depender se ela é oxítona ou se ela é paroxítona. Se ela for oxítona, eu vou tirar o L e vou colocar o S. Então, eu tenho lá barril, barris, funil, funis, anil, anis. Ficou fácil. Se ela for paroxítona, eu vou tirar o IL, aí eu tiro o I e o L, e vou botar EIS no final. Réptil, répteis. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Porque ela é uma paroxítona. E aí a forma de fazer o plural é diferenciada. Aí eu tenho ainda alguns outros casos, que agora aqui o celular correu aqui, eu tenho que me achar de novo. Já me achei. Outros casos. Palavra que tem mais de um plural. Uma delas é verão. Verãos e verões tem mais de um plural. Exatamente pela origem da palavra, verones. Guardião pode ser guardiões, guardiãs. Verão, verões ou verãos. Anão tem anões e anãos. Cirurgiões, cirurgiãos. Tem mais de um. Artesão, artesões, artesãos. Ok? Aí eu tenho a palavra mal, cônsul, mel e gol, que muita gente também acaba errando no plural dessas palavras. Aí eu tenho mal, males, aí termina em L, mas não dá para tirar o L e botar o IS como a gente faz com animal, porque senão vira a palavra mais, que é o contrário de menos. Então, mal, plural de mal, são males. Plural de cônsul é cônsules, tem que botar o ES. O plural de mel é méis, como o Mussum falava, é méis, tá certo. O plural de gol é gois, que aí fica estranho pra caramba, ou goles. Cristiano Ronaldo fez 3 goles, e não gols, como o povo fala, tá? Goles. Quando o final é com X, aí eu tenho os tórax, quem vai fazer o plural é o artigo, as xerox, os látex, os dois clímax, posso usar o numeral. Aí eu tenho, quando termina a palavra cálix ou cálice, que é a mesma coisa, só que a forma latina e a forma em português. Eu tenho cálices, tenho os códices, que é códix, e quando o final é N, como cânon, é cânones. Germen, germenes, ok? E aí, antes de passar para os substantivos compostos, eu vou chamar o nosso comercialzinho, que é rapidinho, e a gente vai ver como a gente faz o plural
dos substantivos compostos, de palavrinhas tipo cachorro quente. Fica aí, eu volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. De volta agora com Rosina de AZ de hoje, que no primeiro bloco eu estava falando como eu faço o plural das palavras, dos substantivos simples, que só tem um elemento. Agora eu vou falar da formação de plural do substantivo composto, quando eu tenho dois elementos. Se esses dois elementos nós juntamos sem o uso do hífen, como pernalonga, pernilongo, pontapé, planalto, eu vou fazer o plural acrescentando o S no final. Então, eu tenho pernalongas, pernilongas, pontapés, planaltos, girassóis. Aí, no caso, é a regra do L, que termina em OL, tiro o L e coloco o I, girassóis. Agora, vamos os substantivos compostos unidos por hífen. Os dois vão para o plural, quer dizer, as duas palavrinhas vão para o plural, quando eu tenho substantivo mais substantivo. Os dois são substantivos. Couves, flores. Esse é um exemplo. Substantivo mais adjetivo. Cachorro é substantivo, quente é adjetivo. Os dois vão para o plural. Cachorros quentes. Eu esqueci de botar o S aqui no final. Mas os dois vão para o plural. Se eu tenho um adjetivo primeiro e um substantivo depois, os dois vão para o plural. Mais línguas, de má língua, né? Mais línguas. Quando eu tenho um numeral mais o substantivo, exemplo, terça-feira. Feira é substantivo, terça é numeral. Então, terças-feiras, ok? Aí agora, só um elemento vai para o plural. Aí eu vou começar com
só o primeiro elemento indo para o plural. Então, só a primeira parte da palavra, do substantivo composto, vai para o plural. Quando? Se o segundo elemento limitar a função do primeiro. Ou seja, pombo, correio. Eu tenho dois substantivos. Eu tenho pombo e tenho correio. Só que a palavra correio está limitando a função do pombo. Então, como é que vai ficar? Pombos, correio. Navio, escola. Nem todo navio é uma escola, mas se ele está na função de escola, eu estou limitando a função daquele navio. Então, navios, escola, no singular, ok? Quando eles são ligados por preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Então, vamos lá. Eu tenho pé de moleque. De é preposição. Então, como é que fica? Pés de moleque. Mula sem cabeça. Mulas sem cabeça. Pão de ló. Pães de ló. Só o primeiro vai para o plural. Agora, só o segundo vai para o plural e o primeiro fica no singular. Quando que isso acontece? Primeiro, se o primeiro elemento for um verbo. Tá, exemplo. Guarda roupa. Guarda é verbo guardar. Então, nesse caso, guarda-roupas. Tá? Então, quando for verbo ou palavra invariável, né? Alto-falante. Alto é advérbio. Aí vai ser alto-falantes, que é advérbio mais adjetivo. Contra-ataque. Contra é preposição, que é elemento invariável. Aí eu tenho contra-ataques. E se forem palavras repetidas? Ou repetidas ou onomatopeicas. O que é isso? Que imitam sons. Tic-tac, tic-tac, imita som de relógio. Então é tic-taques. Tic-taques. Aí tá lá. Corre, corres. São palavras repetidas. Corre, corres. Tic-tac já falei. Tico-tico, que é de passarinho. Reco-reco é um instrumento musical. Observação. Aí agora é da palavra guarda. Tem uma expressão, um substantivo composto, que a palavra guarda não é do verbo guardar. É o nome de uma função. E o guarda noturno é uma função. A guarda civil, a guarda municipal, ela é uma função, não é um verbo guardar, é um substantivo. Então, guarda noturno, eu tenho um substantivo mais um adjetivo. Então, guardas noturnos, tá? Não segue a regrinha de cima do verbo guardar do guardar no singular, porque é verbo. Aí, substantivos de um só número. Eu tenho aqueles que só têm o plural, como os afazeres, as núpcias, as algemas, os óculos, só existe no plural. Os arredores, as bodas, as cócegas, as núpcias, os pêsames, só existe no plural. Não existe pêsame, não. É os pêsames, meus pêsames. E tem aquele que só tem no singular, como bondade, caridade, fé, falsidade, fome. Né? A gente fala as fomes, sede, ok? E outros aí que eu deixei de exemplo. Aí, vamos falar da mudança de timbre. Quando eu estou no singular, eu tenho uma pronúncia. Quando eu vou para o plural, eu tenho outra. Geralmente, o som fechado é no singular. Quando eu vou para o plural, eu uso o som aberto. Aí eu tenho lá tijolo, tijolos. Corpo, corpos. Ovo, ovos. Socorro, socorros.
Imposto, impostos. Fogo, fogos. Tem lá, porto, portos. E uma lista aí enorme para você se divertir. Aí, atenção, observação. Não mudam o timbre, ou seja, tanto faz no singular como no plural, serão faladas do mesmo jeito. Bolsos, não é bolsos, é bolso. Esposos, não é esposos, como tem gente que fala. Almoços, não é almoços. Gostos, estojos, acordos, choros, bolos, confortos. E o que mais? Contornos, dorsos, esboços, esgotos, globos, gozos, rolos, ferrolhos, toldos, repolhos. Esse aqui não tem mudança de timbre, tá bom? Agora, mudança de número, mudança de significado. O que é isso? Quando eu pronuncio aquela palavra no singular, ela tem um significado. Se eu a pronuncio no plural, ela passa a ter um outro significado. Bem. Bem é felicidade, virtude, benefício. Se eu falo no plural, bens passa a ser propriedade, aquilo que eu tenho de espólio, tá? Meus valores. Costa. Costa é o litoral. A costa do Brasil é enorme, né? O litoral do Brasil. Costas é o dorso, né? A parte de trás do nosso corpo. Féria. Féria é a renda diária, né? O taxista, o profissional autônomo, o motorista de Uber, ele tira, ao final do dia, uma féria, no singular. Férias é um período de descanso, aí já é no plural. Quando letra é um símbolo gráfico. Letras significa um conjunto de literatura de uma determinada nação. Vencimento é um fim, é um prazo final. Vencimentos é salário. É o que eu tenho de salário. Ok? Bom, e aí, como também o tempo já está acabando, eu aproveito para fazer a minha propaganda, que eu dou aula particular. É só você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, se identificar sempre, e também oriento nos trabalhos acadêmicos a parte da redação, da pesquisa, da escrita da sua pesquisa, ou faço a formatação pelas normas nacionais, a BNT, ou internacional, como a APA e Vancouver. Eu faço essa formatação para você. É só entrar em contato comigo, o telefone apareceu aí para você, DDD 24 99295 0031. E semana que vem a gente continua com a flexão de gênero e flexão de grau do substantivo, antes da gente passar para o adjetivo. E até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.